Então, nesse segundo vídeo, continuamos ainda perscrutando um pouco sobre a identidade do autor, ou do redator, ou do compositor do primeiro evangelho que aparece na nossa Bíblia. Dizíamos no vídeo precedente, se trata possivelmente de Mateus, um personagem que tem conhecimento muito profundo do Antigo Testamento, e se trata de um dos 12 apóstolos de Jesus, né? Capítulo 9, versículo 9 de Mateus reporta a sua vocação. Bem, o que é curioso é o fato de Jesus chamar um publicano, né? Por vezes o termo é o mesmo, telones, né, em grego significa cobrador de imposto, ou então publicano. Às vezes as Bíblias usam os termos diferentes, mas publicano, a palavra publicano, se for esse o termo que aparece aí na sua tradução da sua Bíblia, se trata desta profissão específica, é cobrador de impostos, E no Evangelho de Mateus, evidentemente, fora aquela citação ali, né, do capítulo 9, versículo 9, em que se diz que Mateus era cobrador de imposto ou publicano, fora aquela citação, nós temos outras 7 recorrências do termo publicano ou cobrador de impostos no Evangelho de Mateus. E o que é curioso é que as outras todas recorrências desse termo está sempre abinado, sempre ligado com outro termo, né? Então, outras 3 vezes aparece, por exemplo, publicanos e pecadores. Em Mateus capítulo 9, versículo 10, uma vez, versículo 11 a segunda vez, e no capítulo 11, versículo 19, a terceira vez. Então, por esses 3 momentos aparece a expressão dupla publicanos e pecadores, isto é, cobradores de impostos e estes tais chamados de pecadores. E ali Jesus é criticado, né, por comer com esta gente, por se misturar com este tipo de gente. Outras 2 vezes aparece o termo publicano associado com prostitutas, no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 21, versículo 31, uma vez, em versículo 32, a segunda vez. Então, associado publicano, ou cobrador de imposto, que é a mesma expressão, a mesma palavra, e prostitutas. E o que é curioso, que uma segunda vez, Jesus, altamente criticado, ele diz aos judeus, aos rabinos da sua época, diz que os publicanos, ou os cobradores de impostos, e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Algo bastante forte pronunciado por Jesus. E outras 2 vezes, né, as últimas 2 recorrências, publicano está associado com o termo pagão ou gentios. Em grego é a mesma palavra, às vezes as traduções usam de uma forma ou de outra, mas em grego, seja pagão, seja gentil, é a mesma palavra com o mesmo significado. Então, por 2 vezes, o termo publicano aparece associado com o termo pagão, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46 e 47, e depois capítulo 18, versículo 17. Veja, todas as recorrências, portanto, do termo cobrador de imposto ou publicano, né, está associado com gente de uma fama não muito boa, né? Por quê? Porque esta gente era altamente rejeitada, e Jesus convida um destes, né, para espanto de todos, para se tornar um dos seus 12 apóstolos, né? Os estudiosos mencionam o capítulo 13, versículo 52, se você der uma olhada rápida, capítulo 13, versículo 52, como sendo quase que uma espécie de autoapresentação que o redator do Evangelho, ou seja, Mateus, faz de si mesmo. Capítulo 13, versículo 52, lá no finalzinho. Então lhes disse, Jesus falando, né? Responderam-lhe sim, por isso lhes disse, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas.
Este versículo é único do Evangelho de Mateus, só aparece neste Evangelho e pode ser que se trata de uma expressão de autoidentificação. Então, se trata de um escriba. Então, Mateus, um escriba do Antigo Testamento, que se tornou discípulo do reino dos céus e que, portanto, como um pai de família, do seu tesouro, tira coisas novas e velhas. Isto é, as coisas novas é a novidade do reino dos céus, né? E as coisas velhas que ele tira do seu tesouro é aquilo que ele conhece do Antigo Testamento. Bom, a respeito da tradição, última informação importante a respeito do autor deste primeiro evangelho. Quando se fala de tradição, evidentemente nós estamos referindo à tradição oral, né? Mas a tradição oral, com o tempo, foi posta por escrita, né? E diversos escritores ou padres da igreja na antiguidade referendam o fato de que Mateus seja o redator, o escritor ou compositor deste primeiro evangelho. Mas o mais antigo, a informação mais antiga que nós temos a respeito disto, se trata de um bispo de Hierápolis, uma pequena cidadezinha na Ásia Menor, chamado Pápias. Então, Pápias, bispo de Hierápolis, teria morrido em torno do ano 135 depois de Cristo. Portanto, próximo, né, à redação deste evangelho. A propósito, o evangelho de Mateus se tem mais ou menos uma indicação aproximada da sua redação, seria por volta do ano 80 ou 85 depois de Cristo. E já Pápias, né, poucos anos depois, em 185 depois de Cristo, fala a respeito de Mateus como sendo o compositor ou redator desta obra. O texto de Pápias é um texto que não chegou até nós, se chama Explicação das Sentenças do Senhor. Não chegou até nós. Como então nós sabemos que ela existiu? Bem, porque ela é reportada por um outro escritor muito conhecido, chamado Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, no século III, início do século III depois de Cristo, ele cita Pápias de Hierápolis e cita também o nome da sua obra e reporta a informação que Pápias nos deu nessa sua obra a respeito do autor do primeiro evangelho. Então ele diz o seguinte, através da obra de Eusébio de Cesareia, chamada História Eclesiástica, que inclusive tem traduzido em português, ele diz: Mateus compôs as sentenças de Jesus. Compôs, o termo é um pouco dúbio, talvez compôs ou redigiu, né, ou escreveu, né, sintaxe, né, então sinetaxo, isto é, compor, redigir, escrever, algo parecido. As sentenças de Jesus, logia são as sentenças, isto é, as palavras de Jesus, né, em dialeto hebraico. Aqui um pouco curioso, né? Porque em dialeto hebraico, uma tradução um pouco curiosa, hebraite, dialecto, ou compôs em língua hebraica, ou talvez em língua aramaica, ou a maneira aramaica, também pode ser, e cada um interpretou ou traduziu conforme foi capaz. Hermeneusen, explicar, ou então traduzir, e daqui uma hipótese, né, segundo esta informação de Pápias, reportada por Eusébio de Cesareia, uma hipótese que, se você tem a sua Bíblia, se a sua Bíblia for a Bíblia de Jerusalém, no comentário que se tem antes do Evangelho de Mateus, comentário geral, ali apresenta essa hipótese de que Mateus teria escrito o seu evangelho inicialmente em língua hebraica ou aramaica e que depois alguém teria traduzido isto para o grego. Isso se baseia nessa informação de Pápias, né? Na informação de Pápias reportada por Eusébio de Cesareia. No entanto, é uma hipótese que hoje os estudiosos praticamente não aprovam, não leva para adiante. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque nunca se encontrou nenhum trecho, nenhum pedacinho, nenhum versículo do Evangelho de Mateus em hebraico ou aramaico. Em segundo lugar, porque o próprio Eusébio de Cesareia era um pouco assim, estimava pouco a Pápias, né? Quando ele fala sobre Pápias num fragmento de um texto de Eusébio de Cesareia, ele diz que Pápias
tem uma mente pequena e limitada, né? Então ele apresenta assim uma espécie, um pouquinho cabeça miúda, né? Então se tem essa espécie de suspeita. E em segundo lugar, esse é o argumento mais importante, é que lendo o texto de Mateus na língua original, na língua grega, se percebe que o redator, que o escritor, tem um conhecimento muito profundo da língua grega. Não é alguém que está traduzindo, porque quando se faz uma tradução de uma língua para outra, normalmente se conserva os traços da língua original, ou redundância, ou espécies de aramaísmos, isto é, o estilo aramaico, o estilo hebraico poderia ser muito bem conservado na tradução. Não é o caso. O grego de Mateus é um grego bem composto, alguém que conhece bastante a língua grega. É bem provável, mais coerente ver em Mateus um redator que escreve o seu evangelho diretamente na língua grega. Então isso como informação a respeito do autor, Se trata de um autor específico e que ele escreve a sua obra em grego, embora conhecendo muito bem o Antigo Testamento. Uma observação antes de concluir esse vídeo é o fato de que, por vezes, alguns estudiosos de Bíblia apresentam os evangelhos, não só o evangelho de Mateus, como sendo resultado de um escrito comunitário. Então, muitas vezes se diz, o evangelho de Mateus foi escrito pela comunidade mateana, e por vezes, em alguns ambientes litúrgicos se proclama o evangelho segundo a comunidade de Mateus. Evidentemente é uma expressão muito bonita, pode apresentar um aspecto de coletividade do evangelho, quase que uma construção democrática de um texto. Pode ser, mas é pouco provável, porque em última instância alguém senta, é um personagem, uma pessoa é quem senta e escreve. Não se escreve uma obra coletiva, com uma estrutura bem organizada, como nós temos o Evangelho de Mateus. Veremos no próximo vídeo a estrutura de Mateus, algo extremamente elaborado, extremamente construído. Não dá para ver no Evangelho quase que um monte de gente, cada um escreve um parágrafo, um versículo, um capítulo que seja, e depois alguém só ajunta tudo isso. Se trata de uma verdadeira obra teológica, uma construção bem refinada, bem elaborada. Veremos isso no próximo vídeo. Portanto, mais do que isso, evidentemente não nega o fato de que Mateus tenha buscado fontes, buscado informações por vias da tradição oral, seja também de textos já escritos precedentemente. Então, não nega essa possibilidade. No entanto, o redator final é Mateus, o apóstolo, um dos apóstolos de Jesus. Então, ele que senta, ele que ajunta o material, mas é ele quem organiza tudo isso, é ele quem elabora uma obra teológica com uma finalidade específica, e com um propósito específico, que é mostrar a identidade de Jesus. No próximo vídeo a gente verá exatamente isso, as fontes que Mateus usa na composição do seu evangelho e a estrutura do seu evangelho.